palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Por favor, abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Aleluia. Capítulo 26 de Gênesis. Verso 12, que é o tema desta campanha, segundo foi me informado. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheram naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Em complemento com o tema, eu quero pedir para os irmãos abrir só mais em um trecho da palavra de Deus, do livro de Oséias, capítulo 10, e versículo 12. Esses dois versículos vão fazer a base do que tenho para dizer aos irmãos nesta noite. Oséias capítulo 10 e versículo 12 diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Em outras traduções diz: lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Os irmãos podem se sentar. Quero nessa noite expressar aqui os meus agradecimentos ao pastor Edmilson pela confiança e estar nos estendendo esse convite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conhecia já a história dele, né? Foi um momento de silêncio para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. Maravilha, né? Obrigado. Eu já conheci a história dele, né? Nós até oramos um tempo no monte, mas talvez ele não lembra de mim, mas eu lembro da história dele, eu ouvi falar, em nome de Deus. E a gente nota, né, nessa igreja, que a glória de Deus repousa nessa igreja. A presença de Deus é notória nessa igreja. A ação do Espírito Santo, aleluia, confirmando aqui, através de testemunhos, aquilo que Deus faz no meio do seu povo. Aleluia. Isso é sinal da presença de Deus na vida dos irmãos, na vida desta igreja. Aleluia. O tema desta noite fala então sobre o homem Isaac. E se nós olharmos a vida desse homem Isaac, você repara muitas qualidades nele. Embora ele seja filho de Abraão, o que foi chamado o pai da fé, ele era um homem que cultivava uma vida com Deus. Ele tinha suas experiências com Deus. Ele tinha uma vida de oração. Aleluia. Se nós vermos no capítulo 24 de Gênesis, se não me engano, no verso 63, fala que Isaac vinha do campo à tarde, porque sempre saía à tarde para orar no campo. É interessante que à tarde ele escolhia esse momento na tarde, talvez porque quando no final do dia ele tinha esse costume de examinar a sua consciência, olhar o seu dia, agradecer pelas experiências de Deus, agradecer pelos livramentos, conforme se viu em testemunhos aqui nesta noite. Então ele saía ao campo, ele escolhia esse horário à tarde, orava a Deus, aleluia, buscava ao seu Senhor e cultivava a sua vida de comunhão com Deus. Isaac, a semelhança de nós, também teve os seus problemas. O fato dele ser filho de Abraão não o livrava de problemas. Aleluia. O fato dele ter a promessa de Deus não o livrava de problemas. Ele casou com uma mulher na direção de Deus, mas a mulher era estéril. E aí ele teve que vencer essa luta onde? Na oração. Porque a igreja vence orando. Aleluia. A igreja vence as lutas orando, nos pés do Senhor. Então eu quero fazer essa introdução mostrando que esse homem Isaac, ele tinha uma vida de oração. Ele tinha vida de comunhão com Deus. Nós somos chamados para ter uma vida de comunhão com Deus.
Se nós queremos a semelhança deste verso, aleluia, semear e ter uma boa colheita, vida de oração, vida na presença do Senhor, vida aos pés da cruz, aleluia, é requisito básico. Louvado seja o nome do Senhor para ter vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós notamos então que Isaac semeou e colheu uma colheita farta numa terra difícil. Ali era uma terra que tinha inimigos ali ao lado dele, tinha inimigos à volta dele, tinha pessoas atrapalhando a sua vida. A gente nota nessa passagem que, se nós formos olhar todo o escopo do livro de Gênesis, onde que fala sobre a vida de Isaac, a gente nota que Isaac cavava um poço e vinha ali aqueles homens daquela região, por inveja dele, então entupia aqueles poços. Porque um poço, naquelas épocas, água, é um elemento de sobrevivência. Aleluia. Não era fácil se ter água naqueles tempos como é hoje. Que você recebe água encanada na sua casa, e onde você vai tem água. Mas naquela época, quem tinha um poço tinha garantia da sobrevivência. Tinha garantia da sobrevivência dos seus animais. Tinha garantia, aleluia, de que a sua lavoura poderia produzir. Porque tinha um poço ali. Aleluia. Então nós notamos que os inimigos estão à volta. Não seremos livres de inimigos. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Jesus nos coloca diante da realidade dessa vida. Coloca diante de nós toda a verdade a respeito desta vida. Aleluia. Há muitos hoje que pregam um mar de rosas, que pregam, aleluia, que a vida cristã é uma vida maravilhosa. Venha para Jesus e tudo vai ser azul, tudo vai ser colorido. Eu não vejo isso na Bíblia. Aleluia. Eu vejo promessa de vitória, sim, aleluia. Mas essa vitória é com a comunhão com Deus, aleluia, em união com o Senhor, aleluia, que nós vamos ter a vitória. Nesse capítulo, nesse versículo que nós lemos de Oséias, fala sobre o campo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero discorrer sobre o campo nesta noite, porque quando nós plantamos, a colheita vai depender muito do campo. Aonde que se você vai semear esta semente? Aleluia. Nós olharmos as leis da natureza e as leis espirituais, elas têm semelhanças. Aleluia. Tanto é que Jesus comparou o coração do homem com uma terra. Quando Deus criou o Éden e colocou Adão no jardim do Éden, tudo era maravilhoso. Aí sim, não tinha pecado. Aleluia. E tudo produzia. Adão só tinha que lavrar e guardar o jardim do Éden. Não haveria cardos, não haveria abrolho. Aleluia. Não haveria espinhos. Mas quando entrou o pecado no mundo, tudo mudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para Adão era só bênção. Era só maravilha. Aleluia. A terra iria produzir só erva boa. Só coisa boa. Mas depois do pecado a situação se tornou difícil. Nós temos que cuidar, aleluia, da terra. E aqui eu estou falando agora do campo espiritual da vida de cada um de nós. Da nossa vida espiritual, do nosso coração, nós temos que cuidar. Aleluia. Nós temos que cuidar porque se nós olharmos lugares da terra aonde que não foram cultivados, muitas vezes se tornaram até desertos. Tem a tendência de se tornar deserto, lugar onde que não é cuidado, onde que não é cultivado. Aleluia. Preste atenção na palavra dessa noite. Porque a semeadura vai depender muito do campo onde é que está sendo semeado, da terra onde é que está sendo semeada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de João Batista havia desertos na Judéia. Aleluia. E João Batista pregava no deserto. Voz do que clama no deserto. Aleluia. A voz de Deus clama no deserto. Aleluia. Muitas vezes o coração do homem, como o coração do não convertido é como um deserto, ele não produz, é uma terra seca que não produz.
só produz espinhos, só produz cactos. Ali há serpentes, há escorpiões. Aleluia! Mas a palavra de Deus diz assim, que o deserto florescerá. E você sabe quando aconteceu isso? Quando Jesus, aleluia, veio e morreu na cruz do Calvário, aleluia, e instituiu a graça. Nós agora somos chamados, aleluia, pela graça, para produzir bons frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você pode notar que num campo, lá na sua casa, você não precisa fazer nada para esta terra. Eu tenho um pedaço de terra lá em casa, lá no meu quintal, tem uma parte que é terra. Você não precisa fazer nada para nascer erva daninha. Você não precisa fazer nada para nascer carrapicho, para nascer picão, para nascer erva que não dá fruto. Você não precisa fazer nada. Ela nasce da noite para o dia, ela cresce. Mais uma planta boa, um pé de mamão, um pé de berinjela, você tem que cultivar. Você tem que matar as pragas, aleluia, para que você salvar essa produção. E assim é na nossa vida, é no nosso coração, é na nossa vida espiritual. Nós temos que cultivar dia e noite. Como se cultiva? Lendo a palavra, regando com a palavra, com a água da vida, regando com oração, aleluia, com jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei aqui de Isaac, que tinha comunhão com Deus, e isso influenciou na sua colheita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que cultivar a plantação, o que nós estamos plantando na nossa vida espiritual, o que nós desejamos colher. O que você deseja colher? A salvação do seu filho? Deseja colher o quê? A sua família inteira na igreja? Aleluia! Deseja ser um missionário, um pregador da palavra de Deus? Deseja que as crianças, os netos estejam aqui na igreja, escola dominical? Aleluia, nós temos que cultivar e trabalhar para que isso aconteça. Aleluia, para que o Senhor nos dê uma colheita farta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser cultivado, tem que tirar as ervas da linha. Aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então o versículo fala que arai campo novo. Arai o campo, arai a lavoura, lavrai. Quem já morou na roça aqui? Eu morei um tempo, e eu lembro que meu pai tinha um arado, e ele trabalhava com animal. Ele colocava esse arado na terra, e o animal puxava e ele saía revolvendo a terra. Olha que figura maravilhosa que a palavra de Deus nos apresenta. Aleluia! A terra é o nosso coração e muitas vezes nós não queremos sair da zona de conforto. Nós não queremos que o arado entre, aleluia, e revolva essa terra do nosso coração. Nós muitas vezes queremos o conforto, não queremos sair da zona de conforto. Há muitos hoje, aleluia, que até uma certa idade, eles trabalharam na obra de Deus, mas hoje muitas vezes pensam, não, eu já fiz na obra de Deus, deixa para os mais novos. Quer ficar na segurança, quer ficar, aleluia, é o coração endurecido, é o campo endurecido que precisa ser passado o arado, aleluia, o arado do arrependimento, da confissão, aleluia, precisa ser removido essas pedras, tirar essas pedras da incredulidade. Deus não tem limite para usar o ser humano, aleluia. Não há idade, aleluia, pelo qual Deus diga, agora eu não uso mais. Deus chamou Moisés com 80 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor para fazer uma grande obra, libertar o povo do Egito. Aleluia. Deus apareceu numa sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia. Sabe o que quer isso dizer? Que quando a glória de Deus repousa na vida daquele que Deus tem chamado, aleluia, suas forças são multiplicadas, aleluia, suas forças não são sugadas, elas são multiplicadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conversava essa tarde com o presbítero natalício, falando sobre Ana. A Bíblia, ali no livro de Lucas, fala que Ana tinha 84 anos e servia a Deus em jejum e oração, aleluia.
e consolava aqueles que aguardavam a vinda do Messias. Aleluia! A palavra de Deus diz que os velhos darão fruto, serão como a palmeira. Oh, glória a Deus, maravilha, Senhor. Não há limites para o nosso Deus, aleluia, agir, para fazer. O que pode impedir Deus de agir é só um coração endurecido, que não quer novidade, que quer ficar no conforto. Aleluia, mas deixa o arado de Deus passar nessa noite. O chamado de Deus, aleluia, para uma nova vida, para um arrependimento, para deixar as coisas velhas, para abraçar coisas novas, para crer nos projetos que Deus tem para esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pelos olhos da fé eu posso ver essa igreja com escola dominical, com crianças, aleluia, aprendendo a palavra de Deus, com obreiros sendo levantados, aleluia. Creia, aleluia. Deus é poderoso para dar uma colheita farta. Deus é poderoso para dar uma colheita farta. Aleluia para você, pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Senhor. Aleluia. O solo muitas vezes pode ser pedregoso, ter pedras. Não se pode semear um solo onde é que tem pedras. Aleluia. Essa é uma mensagem reflexiva para que nós reflitamos. Aleluia. Porque muitas vezes nós olhamos pela palavra e vemos tanta bênção de Deus. E muitas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, mas ainda não alcancei isso. É o que a palavra promete. Então é hora de nós nos examinarmos. O solo que tem pedras, que tem pedregulho, Jesus tinha falado que muitas vezes a palavra de Deus nasce, a promessa de Deus brota ali, mas não tem raízes por causa das pedras. Não tem raízes. As raízes não se aprofundam. E vem o sol e mata. É interessante que o sol é um elemento que dá vida. Numa planta que está enraizada, o sol é extremamente útil para que dê vida. Mas na planta onde que não tem raiz, o sol mata. Olha só. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como a palavra de Deus revela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É noite de passar o arado, revolver as pedras, limpar as pedras. Aleluia, e plantar. Aleluia, nesse solo maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Muitas vezes a pedra nos fala também de incredulidade. Há muitos que já não crê mais, aleluia, que Deus faz aquelas maravilhas de antes. Batismo do Espírito Santo. Como que está difícil nos dias de hoje nós vermos isso, né? Batismo do Espírito Santo. Aleluia. Crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Sendo pessoas, aleluia, se rendendo aos pés do Senhor com lágrimas, com choro. Felizmente ainda vemos alguns casos, mas não como antes, que era comum. Eu me lembro em 1994, foi a primeira vez que eu fui numa igreja. E naquela época não se podia jogar bola. E eu tinha feito um compromisso com Deus, né, no coração, do jeito que eu pensava ainda. Eu, Senhor, o Senhor me arrumou um emprego, eu vou pelo menos uma vez por semana, eu vou na igreja. O Jairo me levava lá na cidade de Jardim. E quando a gente estava chegando na igreja, eu já vi o fervor. Era culto de quarta-feira. Aqueles bancos da mocidade lotados, coisa mais linda. Todo mundo orando de joelho. E eu não sabia orar, para não ficar em destaque, né? Sentado, também ajoelhava ali junto ali. Só sabia que ele chamava rezar Pai Nosso, né? Então ele ficava ali. Vi uma pessoa endemoniada, eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus, não deixa esse negócio entrar em mim, não tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Eu sei que eu sou falho, aquele medo, sabe? O temor. E pessoas eram libertas dos cultos de quarta-feira. Demônios eram expulsos. Aleluia. Oh, e tem pessoas que já não acreditam mais nisso. Já não busca mais essas coisas. Aleluia. Já não espera mais uma colheita dessa.
na igreja. E Deus não mudou. Ele não mudou. Ele só quer que nós tiremos a pedra da incredulidade do nosso coração. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor. Meu Deus amado. Que coisas maravilhosas. Eu fico contente, irmão, quando eu chego numa igreja que ainda canta os hinos da harpa. Porque tem igreja que já não se está mais cantando os hinos da harpa. E eu amo os hinos da harpa. Hoje à tarde nós estávamos no culto ali, o Natalício estava junto e foi me dar uma oportunidade. Eu falei, só quero cantar esse hino da harpa. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falhará. Foi esse o hino que eu cantei ali, aleluia, que estava no meu coração. Porque as promessas de Deus são fiéis, aleluia. Oh, glória a Deus, me posse nesta noite, aleluia, da promessa que Deus faz, aleluia, na tua palavra. Se você semear, aleluia, a semelhança de Isaac, você vai colher o cêntuplo, aleluia. Porque a colheita de Deus é em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando um campo vai ser arado, esse campo ele é aberto. Ele não pode ser fechado, as porteiras têm que ser abertas. Para que se entre ali e faça o trabalho que tem que ser feito. É noite de abrirmos o coração. É noite de abrirmos, aleluia, a porteira da nossa alma. Aquele que nos comprou com seu sangue, aleluia. É noite de abrirmos, aleluia, as trancas da nossa alma, aleluia, e confessar. E falar, Senhor, me ajuda, meu Deus, a crer e te honrar com a minha fé, Senhor. A não andar por vista, aleluia, mas andar por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus nos chama, aleluia, para a aventura da fé. Aleluia, de crer, porque Ele não mudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estudando a palavra de Deus e eu vi ali algo maravilhoso. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, se nós olharmos, lermos a Bíblia ali, com uma leitura rápida, nós vamos imaginar que o mar abriu de uma vez, todo ele. Mas o mar não abriu do começo até o fim. Aleluia. Numa leitura atenta da palavra de Deus, a gente vê que o mar, ele abriu aos poucos. Ele abriu e o povo de Israel dava um passo e entrava. E o mar ia se abrindo e o povo ia entrando. Porque a Bíblia fala que eles passaram o mar pela fé. Se tivesse aberto do começo ao fim, eles teriam passado por vista e não por fé. Mas o mar ia se abrindo à medida que eles iam caminhando. Aleluia! Caminhe nessa noite em direção à promessa de Deus. Que você vai ver ela se cumprir na sua vida. Vai ver se cumprir na vida da igreja. Aleluia! O povo do Egito, não. Eles olharam e viram tudo aberto. Olha a diferença daquele que anda pela fé e daquele que anda por vista. O povo do Egito, os carros de Faraó, os cavaleiros, o exército de Faraó, olhou, viu o mar aberto e falou, opa, dá para nós também, vamos passar. E os irmãos conhecem qual é o desfecho dessa história. Aleluia. Oh, aleluia. Deus nos chama, aleluia, nesta noite, para abraçar a sua promessa pela fé. Aleluia. Preparar o campo, aleluia, semear um campo novo, um campo, aleluia, purificado. Aleluia, o sangue de Jesus está nesta noite, aleluia, aqui, aleluia, para garantir essa boa colheita. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero ir até aqui, irmãos, eu não gosto de passar além daquilo que Deus tem me dado. Amém? Eu creio que essa palavra, aleluia, tem interesse certo, tem falado aos corações. Aleluia. Agora é só nós aguardarmos os frutos. Aleluia. Quero voltar aqui a palavra para o pastor Edmilson. Agradecer